Panorama pressuposicional envolvido no sofrimento, essa é a minha classe hoje, tá bom? Só lembrando, irmãos, esse quadro aqui eu mando para vocês depois no grupo, tá? O restante, vocês têm que aprender o seguinte, na minha sala vai ter que escrever. Se não escrever, fica na sua memória do jeito que você tiver, não tem problema nenhum. Mas eu não vou dar nada pronto não, porque a gente tem que aprender, é uma classe. Então a gente tem que aprender a anotar para poder, senão a gente fica viciado em receber as coisas e não pensa, tá bom? Anotar faz parte do aprendizado, tá? Então isso aqui eu vou dar para vocês, esse quadro, pode ficar tranquilo, ok? Muito bem, a razão para a gente estudar isso aqui hoje, obrigado por todos aqueles que nos visitam, que Deus abençoe profundamente cada um de vocês, viu? A razão é, nós estamos estudando temas existenciais, temas da vida, né, do cotidiano. Mas, para a gente abordar de maneira correta os temas existenciais, nós precisamos aprender a olhar a vida com estes problemas em mente, porque é isso aqui que nós vamos lidar todos os dias, tá bom? Então, o meu objetivo, eu percebo que sem ter estes pressupostos com clareza, os irmãos acabam lutando contra inimigos que não enxergam. Uma imagem que vem na minha cabeça seria mais ou menos assim. Pensa você num quarto com escuro, a luz de vela, uma vela só no quarto, tudo escuro, e um rato dentro do quarto. E você tentando matar o rato, e ele passa nas suas pernas, e você, meu amigo, você bate, você quebra, você arrebenta, e você não consegue enxergar o rato. Esse é o problema. Então, hoje eu quero mostrar o rato com clareza, tá bom? Se vocês não enxergarem isso aqui, vai ter muita dificuldade de discutir problemas, por exemplo, como depressão, bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade e assim por diante, tá? A depressão, ela não é nada biológico. Até o nome é horroroso. Joga fora esse nome, porque ele não serve para nada, tá? Então, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente lida. Se não é isso, é o quê? Exatamente. É porque existe uma amarra mental que a igreja está presa de uma maneira geral, tá? Então, o objetivo hoje é ajudá-los a se livrando destas amarras mentais, ok? Muito bem. Para isso, eu vou começar com Provérbios, capítulo 1. Abra lá sua Bíblia, Provérbios, capítulo 1, verso 20 em diante. Lembrando que o livro de Provérbios, o capítulo 1, é uma introdução a todo o livro de Provérbios, tá bom? Ele tem 2 grandes blocos, capítulo 1 até o capítulo 9, é o primeiro bloco do livro de Provérbios, 2 ao 9, na verdade, porque o capítulo 1 é uma introdução ao livro, tá? E o capítulo 10 até o capítulo 31 é o outro grande bloco do livro de Provérbios. Tem algumas outras divisões, mas por enquanto é só para a gente ir visualizando o quadro maior, tá? Então, se é uma introdução ao capítulo 1, entre outras coisas, a sabedoria está tentando se manifestar ao ser humano. Lembra, é um livro de sabedoria que tem por tese, tem por base, melhor dizendo, a poesia hebraica que se manifesta à luz de contrastes. Contrastes o ímpio faz de um jeito, o pio faz de outro. O insensato faz de um jeito, o sensato faz de outro. Entendeu? E assim ele vai mostrando os contrastes, tá bom? Isso é próprio da literatura de sabedoria. Alguns colocam divisão de 3, eu vou colocar divisão de 5, tá? Por enquanto. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que seria a literatura de sabedoria. Tem uma outra divisão aqui, mas por enquanto fica essa. E Provérbios se encontra nessa que se utiliza de contrastes. Quando você vai para Salmos, aí é uma outra literatura, é um outro jeito. É literatura de sabedoria, mas tem outras características que não dá para a gente levar em consideração agora, tá bom? Eu vou parar quando são 10 horas, 10h40, e abro para perguntas. Se os irmãos quiserem perguntar, fica à vontade sobre hoje, tá? Então, entendendo que o livro de Provérbios, o capítulo 1, que no livro inteiro é por contrastes, e ele está, então, tentando introduzir para as pessoas
como andar diante de Deus, a sabedoria está literalmente tentando se comunicar com o ser humano. Tá? É assim que é apresentado no livro de Provérbios. Verso 20, a primeira palavra que aparece é grita na rua a sabedoria. Ela está gritando. Então veja que Deus, como este elemento da sabedoria, conversando com o ser humano, por quê? Porque o ser humano está surdo em seus ouvidos, entendeu? Ele se ensurdeceu. Crentes e descrentes. Crentes, quando eles se ensurdecem, a Bíblia diz que Deus se utiliza do sofrimento para limpar os nossos ouvidos espirituais. É interessante. Então, veja só que a gente começa a olhar para o sofrimento de uma maneira um pouco diferente. Porque uma das razões para existir o sofrimento na face da terra é que é um elemento utilizado por Deus para abrir os nossos ouvidos espirituais. Entendeu? Então, não adianta, nesta circunstância, você pedir para Deus tirar o sofrimento, se o sofrimento ainda, do ponto de vista de Deus, não alcançou o objetivo para o qual ele foi destinado. Seria mais ou menos assim. Faz sentido para você uma pessoa ter uma infecção, sei lá se eu estou falando errado, Vande, você me ajuda aí, tá? Tem um problema, infecção, alguma coisa do gênero, que ele precisa de antibiótico, beleza? E o antibiótico, ele use 2 dias, continue com o ouvido infeccionado, não sei se é esse o termo correto aqui, inflamado lá, né? Infeccionado, continue com o ouvido infeccionado, e ele para o antibiótico. Aí ele vai no médico, a primeira pergunta que o médico vai dizer é: quanto tempo você usou antibiótico? 2 dias, mas eu falei para usar 7. Então, faz o seguinte, aí o que o médico fala? Volta de novo, vai lá e usa 7 dias. Aí o camarada usa 2 dias e para, porque tem paciente assim, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, aí o cara para de usar e continua inflamado. Aí volta no médico. Você pode voltar 37 vezes. O médico vai dizer: eu vou passar o remédio até que você use do jeito que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque este remédio só vai sair da sua vida a hora que você usar para que ele cause o efeito para tirar um problema maior. Então, ele não vai tirar este remédio se o problema persiste. Pelo contrário, dependendo da circunstância, ele aumenta. Então, se o sofrimento, entre outras coisas, tem uma das suas finalidades para os crentes em Cristo Jesus é abrir os seus ouvidos espirituais, e o cidadão não teve os ouvidos espirituais abertos ainda, o que Deus vai fazer? Tirar o sofrimento ou continuar o sofrimento? Se ele não está abrindo os ouvidos espirituais, ele ainda não atingiu essa eficácia, é provável que Deus aumente a dose. E aí você, do lado de cá, olha simplesmente o sofrimento e diz assim: Deus, tira o sofrimento de mim. A hora que você começar a me ouvir, eu tiro. Você está me ouvindo? Não. Então vai continuar. Então perceba que não é tão simples assim, é bem simplista, reducionista, você enxergar alguém sofrendo e dizer: vamos pedir para Deus tirar o sofrimento, porque esta é a regra geral na vida da igreja. Se alguém está sofrendo, Deus quer que essa pessoa pare de sofrer. De onde você tirou isso? Na Bíblia que não é. Porque é uma regra que Deus está mais preocupado com a nossa saúde espiritual do que com o nosso bem-estar. Repito isso faz muitos anos, hein? Deus, preste atenção, porque aí fora você vai ouvir, aí fora que eu digo em outras teologias, você vai ouvir exatamente o contrário. O que importa é primeiro o seu bem-estar. Se você tem bem-estar, você tem saúde. Então, vamos para a Bíblia. Jó, os amigos que tinham bem-estar eram os amigos de Jó. Quem tinha mal-estar era Jó. Lá no capítulo 42, Deus diz assim: seus amigos que tinham bem-estar falaram loucuras a meu respeito. E Jó, que tinha mal-estar, entendeu quem era Deus. Tanto que, para aquele que tinha mal-estar,
Deus diz assim: você que tem mal-estar, Jó, ore, porque pela sua oração eu vou perdoar seus amigos. Veja. Então, os amigos de Jó tinham bem-estar, mas estavam doentes. Jó tinha mal-estar, mas estava saudável. Então, essa lógica que as pessoas apresentam de primeiro o bem-estar e depois a saúde, não é a lógica da Escritura. Vou para outro exemplo. Paulo foi um grande cara que a Bíblia diz que, ele mesmo fala, né? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, ele teve uma revelação, várias revelações diante de Deus. Paulo, ele escreve praticamente a metade do Novo Testamento. É um camarada que Deus revelou, na progressão da revelação, coisas específicas a Paulo, a ninguém mais, como, por exemplo, a entrada dos gentios na igreja, tanto que ele é chamado de apóstolo dos gentios, tá bom? E Paulo, como alguém chamado fora de tempo, foi alguém que foi ensinado direto por Jesus Cristo. Pense. Então, Paulo foi um camarada que experimentou coisas absolutamente grandiosas. E, para completar, ele era da tribo de Benjamim, judeu de judeu, fariseu de fariseu. Ele era da linha de Jesus Cristo lá atrás, de sangue. Veja que interessante. Então, diante da grandeza toda de Paulo, contando estes elementos, Deus diz assim: eu estou doente. Paulo estava doente. E Deus diz assim: então tá, eu vou manter a sua doença, porque se eu tirar a sua doença, aí é que você vai ficar doente. Seja lá o que for doente. Eu nem estou entrando no mérito, nem quero agora, tá bom? Paulo tinha um problema, então. Seja lá qual for o problema, eu vou manter. Porque se você ficar saudável, você vai ficar doente. Então, se você ficar doente, você vai ficar saudável. Então, para Paulo, o bem-estar, se viesse em primeiro lugar, ele ficaria doente. Como o mal-estar vem em primeiro lugar a saúde espiritual que está em jogo, é primeiro a saúde espiritual e depois o bem-estar. Então, Deus deixou Paulo, eu vou usar esse termo aqui porque tem gente que acha que não é uma doença do corpo, tá bom? Então, esse nome não seria apropriado, né? Paulo tem um problema, porque a doença poderia ser um problema nos olhos, ou esse problema poderia ser a perseguição dos judeus. Aí não tem nada a ver com ele fisicamente, tá? Embora, nós já fizemos essa conta, Paulo foi preso pelo menos 8 vezes. 8 vezes. Cada prisão dele, ele tomou 50 chibatadas menos uma. 49 menos uma, não lembro agora. 48 ou 49. Vezes 8 dá mais de 300 chibatadas. Isso era o suficiente para matar um ser humano. Então, ainda que Paulo não tivesse... Você acha que o problema de Paulo era o problema nos olhos? Sério mesmo? Paulo estava com vergonhas para todo lado, velho. E não tinha oxigenado como tem, não tinha metiolato sabor de chocolate, não tinha nada disso. E ele vai fazer missões todo marcado dessa forma. Com certeza, se o problema de Paulo fosse nos olhos, esse certamente seria o menor dos problemas de Paulo, porque ele estava bastante machucado. Entendeu? Então, se é um problema no corpo, nos olhos, ou ele todo machucado, ou se é um problema fora do corpo, que é a perseguição dos judeus, que torraram a paciência de Paulo até o fim, porque ele foi um perseguidor da igreja, e Jesus Cristo disse para ele assim: você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele entendeu isso. Ele tanto entendeu que ele diz: dos pecadores eu sou o principal, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele sabia disso. Como, por exemplo, Pedro, olha que interessante, não me deixe esquecer para voltar aqui, Pedro, quando ele diz assim: estando sempre preparados para dar razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Por que Pedro diz que a gente deve estar sempre preparados? Então, porque teve um momento em que ele não estava preparado e ele mesmo negou. Pedro foi o que negou. Você não estava com Jesus Cristo, não? Nunca vi mais gordo. Caraca, velho, o cara andou sobre as águas, mano.
Está de brincadeira, ninguém andou sobre as águas além de Jesus Cristo e além de Pedro, só Pedro. Mas você não conhece Jesus Cristo, não tem certeza? Nunca, nem sei quem é. Meu amigo, você estava no Monte da Transfiguração quando Cristo mudou de essência. É o único lugar na Bíblia que no Novo Testamento, antes da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo mudou de essência para tranquilizar aos discípulos de que o Messias prometido é ele mesmo diante da iminente morte, já que os evangelhos são registro, no máximo, 7 dias antes da morte de Jesus Cristo. Você tira, obviamente, o nascimento e com 12 anos. Tirando isso, é o registro de, no máximo, 7 dias antes do ministério de Cristo. Tá bom? Então, você não conhece? Você viu Jesus Cristo se mudando de essência? Nunca vi mais gordo. Rapaz, Jesus Cristo lavou seus pés, mano. Então, se teve alguém que não estava preparado, foi Pedro. Mas se teve alguém que achava que estava preparado, era Pedro. Jesus, estou contigo até morrer. Jesus, eu vou te mostrar, Pedro, quem você é. Para você, porque eu conheço. Isso não é surpresa nenhuma para mim. E diz um dos evangelhos que Jesus Cristo vai todo machucado para a crucificação e ele só olha para Pedro. E Pedro sai para chorar amargamente, porque ele entendeu que ele achava que estava preparado, mas não estava. Isso é uma demonstração para cada um de nós. Quem está de pé, cuide para que não caia. Porque quando a gente acha que está preparado, vem o primeiro na esquina e pergunta, você é cristão? Quê? Hã? E a gente começa a fazer de conta que não é com a gente, e a gente não está preparado. Por isso é esse Pedro que negou, que diz lá, estando sempre preparado, e ele sabia disso. Salmo 101, como nós estudamos com os homens, Davi fala da preocupação com os olhos. Coisa nenhuma injusta, ou coisas de Belial, que é o termo que é usado lá no Salmo 101, eu colocarei diante dos meus olhos. Olha que interessante. E ele enfatiza isso no Salmo de número 101. Por quê? Quem está falando? Davi. Interessante, velho. Por que Davi está falando isso? Porque quem pisou na bola com os olhos? Davi. Exatamente. Davi é o Pedro do Antigo Testamento. Pedro era guerreiro, Davi era guerreiro. Pedro era líder, Davi era líder. Pedro pisou na bola, Davi também. Ambos acharam que estavam preparados. Um na hora de falar não falou, um na hora de virar o rosto não virou. Veja que interessante. Então toma cuidado para você que acha que já está o suficientemente preparado para quando as dificuldades virem. E só para colocar um adendo diante dessa circunstância, a gente deve lembrar que Daniel foi jogado na cova dos leões com aproximadamente 80 anos de idade. Ou seja, se ele morre com 84, 85, foi provavelmente na última década da sua vida que ele teve as maiores provações colocadas sobre ele. Então, se você acha que tem 20 anos de vida cristã e está bom, que você está parecendo Pedro, parece um pavão de peito inchado, dá até medo. Porque a grande demonstração de alguém que começa a ter uma influência do Espírito Santo de Deus é alguém que sabe que a estátua de Daniel, eu sei que é estátua, beleza? Mas a estátua de Daniel tinha os pés de barro. Mas a imagem de Jesus Cristo em Apocalipse tem os pés de bronze polido. Interessante, velho. Todos nós temos os nossos pés de barro. Quando a gente entende isso, a gente começa a estar preparado para guiar a nossa casa e para guiar os nossos irmãos na fé, tá bom? Então, por isso ele está gritando para que as pessoas ouçam. Por quê? Porque um dos grandes problemas do ser humano entre os crentes, né, é a surdez espiritual. E, às vezes, é uma tentativa de ensurdecimento voluntário. Eu vou enfatizar isso. É uma tentativa de ensurdecimento voluntário. Para aqueles que ouvem como eu e você, a gente faz o ensurdecimento voluntário assim. Geraldo, a gente faz mais ou menos assim, vai gritando, ninguém não quer ouvir nada. Para os que não ouvem,
como surdos. Eu conheço vários deles que usam aparelho. Tem gente surdo que não quer aprender a linguagem de sinais para morrer naquele lugar onde ele acha que tem a justificativa para fazer o que bem entender, porque, afinal de contas, ele tem uma deficiência e todo mundo tem que aceitar. Todo mundo, não. Na minha frente, não. Porque eu conheço as estratégias de surdo e essa é uma delas. Se esconder na sua surdez. Então, ele se esconde não querendo aprender uma linguagem para se comunicar com o mundo externo, e aqueles que se comunicam com o mundo externo, quando eles estão brigando e usando aparelho, eles tiram o aparelho para ficarem surdos. Eu já vi isso acontecer, velho, várias vezes. Ele ouve, e aí você fala, bicho, mas não é assim. Ele diz, mas não é desse jeito, vamos lá, dá uma olhada. Aí ele pega e tira, e aí ele não ouve o que você está falando. O coração do ser humano é duro. Então, como é que Deus faz para limpar este ensurdecimento, às vezes voluntário, quer seja de quem ouve, quer seja de quem não ouve? Deus envia sofrimento. Ok? E não pense, então, cada um de nós, que se o objetivo de Deus é nos tornar limpos, porque primeiro vem a nossa saúde espiritual para depois o nosso bem-estar, a igreja peca, e qualquer um peca quando começa a querer andar diante da igreja invertendo a ordem. O que importa é o bem-estar, tadinho, coitado, dificultoso, e a gente começa a colocar o bem-estar como em primeira mão antes da saúde espiritual. Isso é um equívoco absurdo, ok? Mas ditas essas coisas, lá no verso 20, então ele está gritando, né? E olha a resposta diante da tentativa de Deus de chegar até o ser humano. Verso 24, eu clamei, vocês recusaram. Eu estendi a mão, não houve quem atendesse. Antes, verso 25, rejeitaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Mantiveram Deus de escanteio. Aí Deus, então, diz no verso 29, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, e é por isso que eu vou falar sobre as pressuposições envolvidas no sofrimento, porque são elas quem regulam as nossas ações. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. É aqui que a gente assiste e começa a prestar atenção em como as pessoas vão, entre aspas, definir aquilo que seria chamado de psicopatologia. Okay? Qual é a ação de Deus? Comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, o que é que Deus faz para que o ser humano que quer recusar Deus estendendo a mão até ele? Então, se você não quer ouvir o que eu tenho para dizer, eu vou deixar você ouvir o que você tem para dizer. E você vai se encher de você. Dentro dessa perspectiva, esse quadro aqui que a gente precisa minimamente dominar, eu vou mandar para vocês depois, mas isso aqui está na nossa vida diária. Ok? Aqui são pelo menos 12, né? Eu coloquei, deixa eu ver se eu numerei certo, os antiteístas, né? Tá dando para ver aqui? Deixa eu ver. Beleza. Obrigado. Os antiteístas. O primeiro, aqui eu coloquei em duas colunas porque são duas linhas diferentes de argumentação. Ok? Isso aqui é Provérbios capítulo 1, quando Deus diz, dos seus próprios frutos se encherão. O resultado é isso aqui, na nossa vida diária. Quem não quer ouvir Deus, vai ouvir isso aqui. Mas isso aqui está cheio de falha, e o meu objetivo é ajudá-los a enxergar essas falhas. Ok? Você tem o ateísmo, são diferentes, tá? Niilismo, existencialismo, nessa ordem, humanismo, naturalismo, que é usado com outros nomes, né? Naturalistas, fisicistas, biologistas e assim por diante, relativistas, e é dentro dessa coluna aqui, do lado esquerdo, acho que está dando, deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. Está dando para ver aqui o mousezinho ali, né? De longe, tá bom? É nessa coluna aqui que vem a biopsiquiatria,
E é aqui que vem esses nomes. Então, se você esquece isso aqui, você vai consumir isso aqui, esquecendo que são estes pressupostos que estão definindo a biopsiquiatria, porque não tem só a biopsiquiatria, obviamente, tá? Sobre essas questões aqui, tá bom? Tem outras questões, como, por exemplo, tem várias delas, né? Mas a gente até conversando, alguém sofrendo de dor de cabeça, corre para lá, corre para cá, não acha nada, vai para a psiquiatria, toma remédio, não acha nada, no final das contas é um problema no dente. Estou resumindo a ópera aqui para a gente acelerar, beleza? Então, era um tipo diferente de bruxismo lá. Então, resolveu o problema no dente, resolveu a dor de cabeça. Então, veja, o que a pessoa tinha disso aqui? Nada. Então, vai devagar, que não é verdade que a depressão tem, seja lá que nome que signifique isso, que a gente ainda não conversou, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver com questão biológica. Nada, é zero. Tá bom? Beleza. Seja o que for que a gente entenda por depressão, que a gente não conversou. Tá? E o outro lado é o apateísmo, agnosticismo, politeísmo, deísmo, panteísmo, panenteísmo. Então, são nomes estranhos. Você vai dizer assim para mim, antes que você levante o obstáculo. Ah, pastor, mas será que a gente precisa saber isso nessas questões? Será que isso não é demais para a igreja? Resposta. Eu já fui em clínicas de recuperação, com gente tentando se recuperar não só do alcoolismo, mas também de todo uso de drogas que você possa imaginar. E você sabe os efeitos de pessoas que estão tentando fugir do uso de drogas. Isso tem efeito sobre o jeito dela pensar, ok? E eu dei exatamente este assunto lá, e todo mundo entendeu. Então, se a gente não está usando droga como eles estão usando, e a gente pensa direito, eu penso tranquilamente que a gente consegue entender, porque lá eles também entenderam. Ok? Eu disse a eles, só para você entender. Como é que você sabe que eles entenderam? Porque eu perguntei. Eu fiz prova oral. Eu falei, eu vou explicar, e depois eu pergunto para vocês. E todos eles responderam, numa boa, sem nenhuma dificuldade. Tá bom? Continuando. Lembrando que Gerhard Forest tem um livro chamado A Construção da Ciência, tem em português. O pessoal da universidade deveria ler esse livro aqui. A Construção das Ciências. Deveria ler esse livro antes de você pensar em consumir psicologia, sociologia, filosofia, antropologia, qualquer coisa aí que você quiser colocar aí. Então, como é a psicologia da psicologia, a filosofia da sociologia, o direito do direito e assim por diante. Tá? E ele diz assim, olha que interessante. Ele é um cristão, né? Compreender não é nem aprovar, nem desaprovar. É analisar. E eu acho que esse é o propósito que nós temos na escola dominical, analisar as coisas. Segundo, Philip Johnson é excelente, ele tem esse livro Ciência, Intolerância e Fé, a intolerância da intolerância, né? Mas tem um outro que é chamado de As Perguntas Certas, leia, é um livro pequenininho assim, 100 páginas, 110 páginas, assim, muito tranquilo de ler, excepcional, ok? Chama-se As Perguntas Certas, tá bom? Ele diz assim, não é possível decidir racionalmente se está na estrada certa, a não ser que se esteja disposto a considerar a possibilidade de estar na estrada errada. Se todo mundo já tem a convicção de antemão, antes da argumentação, de que o lugar para onde está indo está certo, então nem tem por que conversar. Você não precisa nem vir na igreja em lugar nenhum. Você já tem um caminho, só segue ele. Agora, quando a gente entende que pode existir a eventualidade de o caminho que eu estou trilhando ter equívocos, então seria aquilo que a igreja foi diretamente influenciada, que é chamado de hermenêutica da suspeita. E o grande problema da hermenêutica da suspeita é que ela quer suspeitar de tudo, menos de quem suspeita. Então, não é isso o princípio bíblico. O princípio bíblico é que a gente deve suspeitar de tudo, inclusive do suspeitador. Então, você tem que começar para um bom exercício de análise, independente de aprovação ou reprovação de qualquer linha de pensamento que seja, você tem que partir da premissa de que você deve começar a desconfiar de tudo. Comece a desconfiar de você. Porque se você não desconfia de você, esse é o erro da hermenêutica da suspeita, onde ele se coloca no lugar de Deus,
onde tudo que não for a favor dele, ele está absolutamente suspeitando. É esse argumento que é usado na faculdade, mas é falho, tá bom? Então vamos lá para a gente entender parcialmente isso aqui. Aliás, eu acho que eu tenho outro. Esse, melhor. Então, eu vou usar essa linha da esquerda aqui, para a gente analisar, e não a linha da direita. São outras argumentações. Obviamente, tem um monte delas aqui, não dá para a gente lidar com tudo, tá bom? A grande questão é, Deus existe? Está vendo aqui? Uma das respostas é não. Seriam aqueles que seriam ateístas. Nós, cristãos, somos teístas, tá bom? De teísmo, da existência de Deus. Quem é contra a ideia da existência de Deus é um ateísta, há de ideia contrária. Então, se o significado do mundo, que é o que nós precisamos dar na história, nas relações das pessoas, do sofrimento e dos problemas, se não está em Deus, o ateísta vai dizer que o sentido pode ser encontrado exclusivamente no mundo. No mundo, eu colocaria aqui, mundo material, entendeu? Porque o ateísta, ele acaba absorvendo o materialismo, tá? Mas, obviamente, não vai dar para a gente conseguir significado no mundo material, porque existem coisas do mundo que nós vivemos que não são exclusivamente materiais. Simples assim. Amizade, amor, orgulho, pureza, ódio, indiferença, percebe? Chateação, aproximação, tudo isso são conceitos que nós experimentamos, fazem parte da realidade, mas elas não são materiais e nem são possíveis de serem medidas materialmente. Agora eu te pergunto, preste bem atenção, dá para te dar, nesse sentido, um comprimido de dipirona para indiferença? Dá para te dar um comprimido de dipirona para ódio? Dá para te dar, eu estou usando dipirona só como um aleatório aqui, tá bom? Dá para te dar um comprimido de dipirona para a gente se tornar mais amigo? O que eu falei? Comprimido, exatamente. Obrigado. O oráculo me corrigiu aí. É comprimido, tá bom? Então, dá para dar um comprimido de dipirona para a gente ser mais amigo um do outro? Poxa, eu não estou amigo do Fábio. Fábio, dipirona para você, dipirona para mim. Ah, agora nós estamos mais amigos. É assim que funciona? Não dá, irmãos. Por quê? Porque você não consegue corrigir elementos não materiais com elementos materiais. Não funciona. E é nessa esteira que tem uma discussão gigantesca aqui de coisas da experiência humana que não são materiais, tá bom? Eu vou deixar essa discussão para depois. Ok, ele vai dizer, então, que o sentido pode ser encontrado no mundo material? Não, não dá. Vai faltar. Uma parte, sim, a outra parte, não. Porque tem coisas do mundo que são materiais, tranquilo, sem nenhum problema. Mas tem coisas do mundo que não são materiais. É simples assim. Então, não tenta achar a bala de prata para tudo nessa vida através de elementos materiais. Isso é uma tentativa de se ensurdecer. Só isso. Por quê? Porque tem elementos que não são materiais, irmãos. Elementos não materiais, você só consegue ter acesso a ele com armas não materiais. É simples assim. Sabe a Raíssa tinha, era um casco de tartaruga, mas pode ser um cubo, ou outras formas, que tem várias formas assim que criança brinca, triângulo, redondo, quadrado, retangular. E aí a brincadeira para a criança ir lidando com o mundo, não só material, é pegar as formas adequadas e colocar nos desenhos adequados, vazados. Então, é o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo. E aí tem criança que pega o quadrado e tenta colocar no triângulo. Não, você joga pela janela. Não, volta aqui, se acalme. Esse triângulo é aqui. Não quero. Você pode não querer o tanto que você quiser. O triângulo ele só cabe aqui.
Então, não adianta eu tentar olhar para o ser humano, que é composto de coisas materiais, mas também com elementos não materiais, e tentar resolver o sofrimento do ser humano exclusivamente com elementos materiais. Então, é você tentar pegar o triângulo no quadrado, não vai resolver. E aí você fica, aumenta a dose, você fica, troca para outro, pode trocar, aumentar, não tem comprimido para orgulho, irmão. Entendeu? Você pode mudar de dipirona para paracetamol, é orgulhoso. Você está usando o remédio errado. Então, qual é o remédio? Então, boa discussão, mas isso é depois, tá? Então, aí o camarada diz, não pode ser encontrado no mundo, vem para o lado esquerdo, isso aqui é nihilista. Nihilista é de dar um tiro no pé. Nihilista é de não tem sentido em lugar nenhum. O problema do nihilista de dizer que não tem sentido em lugar nenhum é que, na cabeça dele, é a relação de códigos entre duas pessoas. Você já foi para tentar conversar em Brasília com pessoas que não falam português? Entendeu? E aí você tenta... É muito engraçado. Tem uma dessas de WhatsApp assim, o camarada está... a polícia para ele lá nos Estados Unidos. E ele é brasileiro e não sabe inglês. Ele está dirigindo, ele sai. E o camarada, documenta. Ele nem entende, ele deve ser documento. Ele pega o documento e se entrega para o guarda. E o guarda olha, ok, go home. Aí ele olha assim... Tipo, vou ser preso, né? Aí ele sai do carro e o guarda fica olhando. Go home. Sim, senhor. Aí ele vai para trás do carro da polícia, abre o carro da polícia e fica lá assim, esperando ser preso. E o guarda diz, go home. Sim, senhor. Ele entra no carro da polícia e fica no par de trás, lá tudo quietinho. Ele, go home. O cara vai mais para o canto. Sim, senhor, mais para trás aqui. Não dá, velho. Então, isso é o nihilista. O nihilista pressupõe que, para alguém entender go home, todo mundo fala inglês. Então, ele precisa pressupor, essa é a falha do nihilismo, que para que eu entenda que você está entendendo o que eu estou dizendo, que não existe significado nas coisas, os nossos códigos são os mesmos. Então, para que o mundo não faça sentido, alguma coisa tem que ter sentido para que não faça sentido, porque, senão, a afirmação de que nada faz sentido também não faz sentido. Mas para que eu abrace que o mundo não faz sentido, alguma coisa precisa fazer sentido. O quê? A afirmação de que nada tem sentido. Então, isso é literalmente um tiro no pé. Entendeu? Eu já peguei um camarada assim. A universidade está cheia. E na vida diária também. O Joe lá, que eu encontrei do mesmo jeito. Como é que é o nome? Joe o quê? Hã? Qual é o nome? Joe o quê? De outro mundo. Ai, meu Deus, tá bom, né? Tá bom. Então, isso aqui é um niilismo, se é um tiro no pé, não vai dar certo. Tá bom? A gente não vai encontrar significado no mundo nessa postura de vida, embora alguns abracem essa postura de vida. Eu me lembro de um professor que era um camarada brabo, assim, e ele disse assim para mim, não existe verdade, ninguém tem a verdade. Eu só virei para a cara dele e perguntei para ele assim, isso é verdade? Ele deu risadinha para mim. Então... Você entendeu, né? Eu entendi. Então, tá bom. É um tiro no pé, irmão. Tá? Então, se o mundo pode ser encontrado no mundo, sim. Né? Para baixo. Então, você vai tentar encontrar no mundo na experiência. Isso. Na experiência das relações. Então, nós vamos tentar interpretar o sofrimento através da nossa existência. Então, primeiro vem a existência... E depois vem a essência. É isso que um existencialista vai afirmar. Então, isso aqui é um problema. E é nessa esteira aqui que vai aparecer pessoas que vão conversar com psicólogos. Eu, por exemplo, tenho ranços existencialistas. Sem problema nenhum. Porque na vida existem relações. Mas as relações da vida não definem o que é a vida. Porque antes das relações da vida... existia uma outra relação que nós não existíamos. E são estas relações, diante da nossa existência, é que definem a nossa existência. Portanto, não dá, por definição, para eu dizer que primeiro vem a existência, para depois vir a essência. Então, simplesmente não dá para fazer isso. Porque o código de ética disso aqui só tem uma saída. Grupos da sua existência, tentando impor grupos da outra existência o que ele entende
sobre a realidade, sobre o mundo. Então, a ética aqui ela acaba sendo obrigatoriamente uma ética coercitiva, de coerção, ok? E aí que você olha na televisão, são grupos contra grupos. Isso não acaba nunca, velho. Porque um grupo entende que a minha existência é melhor que a sua. O outro, não, mas a minha é melhor que a sua. Esse cara, quem que vai ficar? É quem tem mais arma. Mas eu tenho 38, mas eu tenho uma escopeta. Mas eu tenho um canhão. Mas eu tenho... Aí vai, velho, vai aumentando. Eu vou explodir seu país, depois eu explodo o seu. Cara, nós temos uma arma atômica para explodir o mundo 10 vezes. E eles tentam gritar um com o outro. Por quê? Porque a minha existência vale mais do que a sua existência. Simplesmente não funciona. Eu me lembro de uma guria, uma vez ela perguntou, ela tinha um determinado problema, eu não vou citar aqui agora porque eu não quero entrar no mérito, e ela sabia que estava errado. E ela perguntou para mim o que eu achava. Eu atendia num determinado lugar privado. Nem era escritório particular, era um plano de saúde. E eu disse para ela assim, você entende que na existência a gente não vai encontrar, era justamente essa a argumentação, por quê? Porque se para a minha existência, eu só vou ficar tranquilo quando a sua existência deixar de existir, entendeu? Então, significa que se a relação entre nós dois for na base da existência, enquanto existe harmonia entre nós dois, beleza. Quando não existir harmonia, nós vamos ter um problema, ok? Então, não pode ser encontrado no mundo, sim, deve ser encontrado na experiência, se for sim, é para a existência, se for não, ele tem que ser encontrado na humanidade. O problema é que ninguém diz o que é a humanidade. O que é que faz um ser humano um ser humano? E a grande pergunta disso aqui você tem que entrar nessa discussão. O que é normal e o que é anormal para identificar a nossa humanidade. Porque tem gente que, literalmente, mata um cidadão, coloca os pedacinhos na geladeira e, todo dia no café da manhã, vai fritando a batata da perna para tomar café. Isso tem 1 milhão desses exemplos. Eu estou usando esse para não ser mais dramático, porque tem outros mais dramáticos do que esse. Então, se você disser assim, mas essa é a humanidade, você olha e diz, mas aquela humanidade está ruim. Eu também acho que aquela humanidade está ruim, mas me diga qual é a humanidade boa. Essa é a grande questão. Existe uma humanidade boa? Eu diria, existe um homem bom. E ele um dia andou entre nós. Isso. E ele mostrou o que é ser verdadeiramente humano. Tá bom? Então, a grande pergunta que a gente faz nesse ponto aqui as coisas sempre foram do jeito que estão, ou houve um momento em que as coisas foram diferentes do jeito que elas estão? Eu vou repetir. As coisas sempre foram do jeito que estão, ou houve algum momento em que as coisas foram diferentes do jeito que elas estão? É isso aqui que a gente vai desdobrar, ok? Se a gente entrar nessa de que é a humanidade que vai encontrar respostas. Sentido só pode ser encontrado na natureza. Se for sim, é o naturalista. Se for não, o sentido vai ser encontrado em cada indivíduo, que é onde nós nos encontramos. Tem nomes para isso, mas basicamente é o endeusamento do ser humano, né? Que é o que aconteceu lá no Jardim do Éden, onde Deus disse e Satanás disse, mas Deus estava mentindo. Quem que julga se o que Deus está falando está correto ou se o que o Satanás está dizendo está correto? Adão e Eva. Eles aqui tornaram-se o centro de referência sobre a verdade. Quem de nós já não viu argumentos assim? Você não pode julgar o meu sofrimento porque você não está no meu lugar. Então, parcialmente eu entendo. E é por isso que eu não julgo o seu sofrimento, porque tem alguém que já julgou para nós. Então, a gente olha a experiência que nós temos, não à luz da minha experiência e nem à luz da sua experiência, à luz da experiência daquele que não está influenciado pelas coisas da queda. E aquele pode dizer como as coisas devem funcionar. Exatamente. Portanto, obrigatoriamente, se nós formos para cada indivíduo, a verdade vai ser relativista. Se nós formos para Deus, a verdade vai ser absoluta. Ok? Esse basicamente é o quadro. Volta para lá onde nós estamos. Cadê? Eu coloquei. Isso. Deuteronômio capítulo 28. Bora ver isso na prática. Você vai dizer assim, né? Então, você vai dizer, primeiro, eu não estou acostumado com esse tipo de argumentação. Beleza.
Mas você só vai se acostumar se alguém começar a falar. Se ninguém falar, você nunca vai se acostumar. É simples assim. Segundo, quer você esteja acostumado ou não, você está sujeito a viver nesse mundo com estas coisas que vão chegar a bater na sua porta. Terceiro, toda vez que a gente for discutir sofrimento, essas argumentações elas vêm à tona, obrigatoriamente, tá bom? Então, é difícil você conversar com pessoas que ignoram estas questões e querem conversar em pé de igualdade sobre como é que a gente interpreta o sofrimento. Não dá. Eu vou dar um exemplo bem simples. O que é loucura? É uma pergunta interessante. O que é loucura? Deuteronômio capítulo 28. Verso. Aqui ele está dizendo aqui, ó, naquela esteira de Provérbios capítulo 1, né? Grita, verso 20, na rua a sabedoria, está gritando para poder se fazer ouvir. No verso 15 de Deuteronômio 28, se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, olha só que interessante, eu nem sei qual é a sua definição de loucura, só me interessa que você guarde essa definição por enquanto e entenda que quem se ensurdece diante de Deus de maneira voluntária, Deus então manda o sofrimento para abrir as veias espirituais. Se não abrir, ele vai aumentando o sofrimento até que abra, ok? E quem é crente vai abrir, não é por causa de nós, é por causa do Espírito Santo que mora dentro de nós, mas olha o que é que Deus faz. Então, já que você não dá ouvidos à minha voz, vem uma série de ações possíveis da parte de Deus em relação aos ensurdecedores voluntários. Entre estas ações de Deus possíveis, diz aí no verso 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com pruridos, que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Então, me parece que uma alternativa plausível para eu interpretar, seja lá qual for a minha e a sua definição de loucura, eu não entrei nela ainda, no mínimo, eu posso entender que existe uma possibilidade, sim, de Deus colocar o dedo no ser humano e colocá-lo debaixo de loucura, seja lá o que isso signifique, porque ele está teimando em se ensurdecer em seus ouvidos. Nós só temos duas saídas. Ou a gente abre os ouvidos, ou a gente fecha os ouvidos. O mundo é dividido só em duas pessoas. Quem abre os ouvidos e quem fecha os ouvidos. É simples assim. Crentes e descrentes. Quem abre os ouvidos, quem fecha os ouvidos. Muito bem. Você vai dizer, será, pastor? Será que isso aqui não é Antigo Testamento? Não, já estamos no Novo. Beleza. Vamos seguir aí. Eu tenho várias argumentações para isso, mas eu vou simplificar aqui. Marcos, capítulo 7. Abra lá. Desculpa, deixa eu ver se é capítulo 7 mesmo. Até eu fiquei em dúvida agora. É isso mesmo. É que eu não tinha marcado aqui. Aqui. Por isso que eu estou estranhando. Eu falei Marcos e abri Mateus, aí não vai dar, né, velho? Aqui, ó. Aqui, isso. Quem está falando aqui? Jesus Cristo. Naquela discussão de o que contamina o ser humano. Se a contaminação do ser humano vem de fora ou a contaminação do ser humano vem de dentro. Tudo bem? E esse é um texto célere que todos nós concordamos quando Jesus diz assim. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Quer dizer, de dentro para fora, tá bom? Porque de dentro do coração dos homens procedem o quê? Aí nós concordamos, né? Maus desígnios, maus objetivos, né? Equivocados. Provérbio 16, o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Prostituição, o cara é do coração dele lá, prostituto, prostituta, é do coração.
Furto, olha lá, o cara mete a mão, isso é coração torto. Exatamente, também acho. Homicídio, o cara matou alguém, olha lá, o coração dele, velho, o coração dele é coração ruim, o cara matou. Isso, está correto. Adultério vem de onde? Do coração, é isso mesmo, coração torto, um coração adulterino. A Bíblia diz se olhar com intenção impura. Não é só o homem para a mulher, é também a mulher para o homem, ou o homem para o homem, ou a mulher para a mulher, e assim por diante, tá bom? Tanto faz. Então, o coração adulterino, que Pedro, eu conversei com os irmãos ontem, né? Pedro vai falar, a segunda carta de Pedro, que nos últimos dias teriam características, entre outras coisas, de olhos de adultério. É interessante isso, né? Só para eu enfatizar isso aqui, eu vou continuar aqui, tá? Mas Jó 31, só para eu confirmar com você. Pode só ouvir aqui, não precisa nem mudar, é mais rápido. Jó falando assim, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu fixaria com a donzela? Então, Jó fez um pacto com os seus olhos, para que ele não tenha olhos de adultério. Porque tem gente que, mas tem caso de adultério na sua igreja? Eu vou dizer para você assim, carnalmente consumado, não. Coracionalmente consumado, eu não sei. Nas minhas andanças por aí, não fui eu, não foi aqui, mas o pastor está pregando, uma guria chega no culto e diz para a mulher do pastor assim, eu perdoo você. A mulher do pastor não entendeu, falou, mas por quê? E ela respondeu assim, é porque quem deveria estar casado com seu marido era eu e não você. No culto, acontecendo o culto. Tem gente que acha que só existe adultério quando ele for consumado. E só de homem para com mulher. Tá certo. Vamos lá. Marcos, capítulo 7. Aqui. Então, adultérios, consumados fisicamente ou consumados coracionalmente, tá bom? Avareza. Lembra, o que é avareza? Resposta, é quando você não dá aquilo que Deus lhe deu de sobra. Você não compartilha. Isso é avareza. Esquece dinheiro. A avareza se manifesta também no dinheiro. Mas a avareza, por definição, é você não compartilhar daquilo que Deus lhe deu em abundância. Veja que interessante. Então, tem muitos adultos que no processo de adultecimento têm dificuldades na sua vida, porque uma das coisas que não recebeu foi da parte de seus pais palavras. Não é palavra de afirmação, puxação de saco, ninguém está falando disso. Palavras, que bom, filho, que bom que você existe, você é meu filho, coisa maravilhosa. Então, Deus deu a ele e ele não deu aos filhos. Deus deu a ele e ele não deu à esposa. Tem gente que é avarento de palavras. Gosta de receber, mas não é capaz de compartilhar daquilo que abundantemente Deus lhe deu. Avarento. E que no Novo Testamento, Paulo vai dizer que a avareza é idolatria. Interessante, né? Então, significa que o avarento, ele quer só para ele. Essa é a idolatria. Essa é a característica da idolatria. Eu quero só para mim. Elogio. Pode elogiar à vontade. Venham. Como diz o antigo Renato, me amem. Isso, eu gosto. Agora, compartilhe. Não, compartilhar não. Aí não, aí... Mas ninguém falou que você é gente boa? Não, gente, pode falar, eu sou gente boa. Aí, falem de mim, bem de mim, isso. Agora fala do outro. Não consigo falar do outro. Tem um monte de gente assim. Sabe como é que a gente sabe quando a gente está no nosso processo de adultecimento, adultecendo espiritualmente verdadeiramente? Quando a gente é capaz de elogiar outra pessoa verdadeiramente, sem ter nenhuma intenção ou malícia no coração. Só crente faz isso, irmão. Crente sadio, melhor dizendo. Entendeu? A humildade, por definição, é reconhecer o que as coisas são. Só isso. Reconhecer o que as coisas são. Beleza? Beleza. O cara fez certo. Mas não vou com a cara dele. Mas falar. Eu não, porque se eu falar, ele vai virar arrogante. Não, você que está dizendo isso. Você falou, ele virou arrogante? Não, é melhor nem falar para prevenir. Você não vai com a cara do cidadão e não quer dar o braço a torcer de que ele fez alguma coisa bem feita. E aí o que você faz? Você fecha a boca na hipótese de não causar
Pois é, até Deus elogia, irmão. A Bíblia diz, se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, servo bom e fiel. Isso não é só no último dia, é aqui e agora. O anjo, quando aparece a Daniel, veja que interessante, o que é que o anjo diz? Primeira palavra do anjo a Daniel. Daniel, homem muito amado de Deus. Não, mas aí você vai ensoberbecer Daniel, é você que está dizendo. Elogie. E como é que o anjo sabia que Daniel era muito amado? Porque o nome de Daniel era falado no céu. Você sabia que Deus fala da gente? Isso. O quê? Não tenho a menor ideia. Mas que ele fala, ele fala. Ok? Então, avareza, irmão. Eita, hein? Malícia, dolo. Essa é uma questão interessante, porque dolo, a Bíblia diz que Jesus Cristo nunca falou com dolo em sua boca, no contexto de 1 Pedro, que é o contexto de sofrimento, onde ele está sofrendo varada, sofrendo injustiças. Então, quando nós sofrermos injustiças, diz a Bíblia que nós devemos sofrer e entregarmos-nos àquele que julga retamente todas as coisas. Não só no último dia, julga agora todas as coisas. Se Deus julga retamente todas as coisas, e tem alguma coisa que eu sofri de injustiça, o que a gente deve fazer? Vai diante do altar e diz, Senhor, tem uma injustiça lá na igreja presbiteriana do Cruzeiro, lá, está de brincadeira comigo. Tem certeza? O senhor está me ouvindo? Deus diz, estou. Você viu lá o que aconteceu? E Deus diz, vi. O senhor faz alguma coisa? E Deus diz, faço. O que? Não te interessa. Eu já ouvi a sua reclamação. Eu presenciei. Isso não vai cair no esquecimento. Não passa despercebido dos meus olhos, que em Apocalipse, Jesus Cristo tem olhos, interessante, né, velho? Olhos como de fogo. Porque nada passa despercebido ao olhar do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Inclusive, suas injustiças sofridas. Então, eu vou diante de Deus e digo, Senhor, está de brincadeira comigo, isso aí não está certo, não. E Jesus diz, eu também concordo. O que o senhor vai fazer? Você já está ultrapassando a sua linha de autorização. Isso sou eu. Você não confia que eu julgo retamente todas as coisas? Fala o que você tem para falar e tchau. Desde que eu resolvo, do meu jeito, na hora que eu quiser, que vai ser melhor do que o seu jeito, porque Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que o ser humano faz quando ele é injustiçado? Fica manso. Um crente amargurado, nervoso, cheio de não me toque, dando cotovelada para todo mundo, isso, eu desconfio desse cristianismo, porque isso não é cristianismo. Porque não é a orientação de Pedro. Pedro morreu naquela orientação sendo injustiçado pelo Estado. E ele disse assim, se submeta a toda autoridade, inclusive as perversas. Debaixo desse conselho, o Estado matou Pedro. E ele disse, se submeta. Porque que glória há? Se você fizer alguma coisa de errado, você foi esbofeteado. Você está apanhando porque merece. Agora, isso é grato a Deus. Eu vou repetir, irmãos. Isto é grato a Deus que a gente sofra injustiça e se entregue como Jesus Cristo se entregou àquele que julga retamente todas as coisas. Como é que eu sei que alguém está se entregando a Deus, o reto julgador, e que julga retamente todas as coisas? Pelas palavras. As minhas palavras precisam ser palavras de salubridade, palavras saudáveis, palavras como a de Cristo, palavras de graça. Por que Cristo tinha palavras de graça se ele estava sendo injustiçado, inclusive pela sua família? Resposta, porque ele orava e se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. Pai, faz assim, mas tá bom, faz a tua vontade e não a minha. É assim que a gente fica manso. É assim que a gente tem palavras de graça. Como é que as pessoas tentam fazer? Eu entendo que a gente tem que ir contra o dedo em riste. Isaías diz isso, eu entendo isso. Mas em algum momento, irmãos, nós não daremos conta
de corrigir a injustiça à nossa volta. É por isso que a imagem que Jesus Cristo coloca das suas ovelhas é: eu envio vocês como ovelhas perante os seus tosqueadores. E como Cristo foi aquele que, mudo, não abriu a sua boca. Quando é que você sofre, continua tendo palavras de graça e fecha a boca? É assim que a gente conhece um crente, com a boca fechada. E quando abre, dá para perceber se tem cristianismo ali dentro ou não, facilmente. Porque tem gente que na hora de falar, meu amigo, só vem azedume. Eu falei, mas você não colocou diante de Deus? Está azedo por quê? É estranho. Leia o Salmo 73 que ele vai falar desse tipo de azedume, tá bom? Então ele fala de dolo em Jesus Cristo porque é assim que a gente se comporta. Quando a gente é ferido, a ferida se manifesta nas palavras. A nossa postura diante de Deus se manifesta nas palavras. Se eu coloco a minha injustiça diante de Deus, não é para ficar indiferente à injustiça. Coloque diante de Deus e descanse no Senhor. Que Ele que julga retamente vai julgar melhor do que nós na hora que Ele achar melhor. Ok? Lascívia, inveja, tudo isso ele fala. E ele diz assim, na mesma esteira, só que ninguém lê. O que é que vem do coração do homem? Loucura. Quem que falou isso? Jesus. Não é só Deuteronômio 28. Eu ainda estou te dando opção, nem deveria, tá? Joga fora o Antigo Testamento. É uma opção louca, né? Isso é loucura. Tá bom? Mas se você quer, porque não dá tempo da gente discutir isso agora, joga fora o Antigo Testamento. Quem está falando aqui é Jesus Cristo, e ele diz que é do coração do ser humano que brota a loucura. E se é do coração do ser humano, eu te pergunto, se é do coração do ser humano que vem prostituição, dá para você dar um de pirona para prostituição? O camarada é preguiçoso. Dá para dar de pirona para preguiça? Esse é o problema, irmãos. Tem gente, eu vou repetir isso, presta atenção. Tem gente tentando curar um preguiçoso com instrumentos errados. Você vai ter que dizer que essa pessoa é preguiçosa. O problema é que a gente não gosta de dar os nomes que a Bíblia dá. Esse é o problema. Aí você diz assim, os caras ficam tentando me encher, né? Aí, pastor, é que não tem um problema aqui, não? Tem, eu concordo, fulano tem problema, sim. Ah, então, tem um problema? Você já fez exame? Já fiz tudo, não deu nada. Não, mas ele tem um transtorno da alma, irmão. O transtorno é da alma. Qual é o transtorno? Então, dê o nome. É isso. Você vai ter que morrer, mas você vai ter que aprender a dar o nome. E a pessoa está lá numa luta gigantesca, porque não quer reconhecer que essa pessoa é preguiçosa. Então, o que é que o preguiçoso faz? Como é que você identifica um preguiçoso? Ah, não, veja bem, nem vou falar, é loucura, tá bom? Nem vou me entrar no mérito da preguiça aqui. Mas a loucura você não vai curar com dipirona. Você não vai curar indo no Vande pedindo remédio. Desculpa, Vande, eu tenho o maior reconhecimento por você, mas não dá. Eu vou sempre lá, que preciso. Me atende muito bem, vá no Vande, excelente profissional. Mas a gente tem que aprender a usar o remédio certo para o problema certo. Então, a minha grande questão é que a gente ignora que eu termino 2 Coríntios. Aliás, eu vou parar aqui e vou abrir para perguntas, se os irmãos quiserem perguntar. Senão, eu só leio 2 Coríntios e termino, tá? Porque eu vou terminar 11 horas. Algum irmão, sobre isso que a gente falou até agora, gostaria de fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Fica à vontade. Isso aqui eu vou mandar no grupo da igreja. Depois vocês podem compartilhar entre vocês, tá bom? Está aberto aí o microfone. Como as pessoas dizem que... Pois não, pode falar aí. Espera aí, ela vai colocar aí. Nos ajuda aí. Bom dia, gente. Bom dia. Pastor, eu fiquei com uma dúvida, queria que o senhor me esclarecesse um pouquinho melhor. Pois não. Com relação à depressão espiritual, medicamentosa. Okay. Eu fiquei com uma dúvida com isso. Perfeito. É uma dúvida que com certeza todo mundo ficou, mas como meu assunto não é depressão, eu não vou entrar nele agora. Eu entendi, tá? A sua dúvida está correta e tem resposta. Mas é porque eu estou sendo provocativo aqui justamente para provocar essas dúvidas, para que a gente não se aproxime de situações assim de maneira equivocada. A primeira pergunta que eu faria é: o que é depressão? Esse é um nome péssimo, é horroroso. Ele não serve para nada, a não ser para enganar e confundir as coisas.
Eu não estou dizendo que o fenômeno do sofrimento não existe. Se você sofre daí, todo mundo sofre, beleza. Agora o problema está no nome. Por quê? Porque na esteira do nome eles querem dizer que isso aí é orgânico quando não é orgânico. E aí, como eu tenho as pesquisas aqui para apresentar, sem nenhum problema, tá? Das farmácias, dos grandes laboratórios no Brasil e no mundo, eu tenho para apresentar sem nenhuma dificuldade, tá bom? Mas é que eu estou querendo apresentar os argumentos anteriores primeiro, tá? Quando chegar lá, eu apresento para vocês os argumentos sem nenhuma dificuldade, pois não? Pastor, só como o senhor botou aí que vai despertar a curiosidade e as perguntas, né? A gente, de alguma maneira, precisa ter o cuidado também de não partir para o outro extremo, como o senhor colocou ali nas definições ali dos ismos, né? De ignorar também qualquer ato medicamentoso ou alguma coisa. Sim, claro. E aí, nesse sentido, haveria coerência em alguma analogia de, por exemplo, a gente vai ao médico com gripe e a gente não recebe remédio para gripe. A gente recebe para dor de cabeça, para nariz entupido, porque o que a gente recebe de informação é que a gripe não tem cura, mas eu recebo uma medicação para os sintomas que a gripe causa. Tratamento sintomático, né? Ok. Essa seria mais ou menos a pergunta, se eu consigo relacionar isso de alguma maneira ao que, como o senhor falou, ainda vai ser tratado, né? Porque depressão, ansiedade, coisa e tal. Porque vocês estão perguntando aqui, ó, tá vendo aqui o quadro lá em cima, ó? Vocês estão perguntando aqui, ó. Eu ainda estou aqui, ó. Entendeu? Eu sei que vocês querem... Não está enxergando? Aí só sentando, mas eu não tenho, porque está desligado ali, eu não tenho como colocar mais claro, tá? Eu estou ainda nessas questões de a gente encontrar as falhas que existem para a gente poder ler, tá? Então, que de fato existem problemas que a gente está olhando para o ser humano e a gente está vendo os sintomas. A grande pergunta é o seguinte: quando eu olho para o ser humano, eu vou ler a realidade com os olhos de Deus que enxerga toda a realidade ou não? Lembra que eu fiz essa colocação para vocês. A árvore era boa para dar entendimento. Lembra disso? Era desejável para dar entendimento. E Deus proibiu de comer do fruto da árvore desejável para dar entendimento. E eu te pergunto, por que Deus proíbe de comer de um fruto que era bom para dar entendimento? Será que Satanás estava com razão? Resposta: é porque Deus conversava com o homem na viração do dia. O dono do entendimento, o criador da árvore, ele não tinha razão nenhuma para procurar na criação, mas no Criador. Então, a grande discussão que ainda permanece até hoje é: nós vamos ouvir o que o Criador tem a dizer sobre a criação, ou nós tentaremos encontrar exclusivamente na criação, excluindo o Criador sobre os problemas da criação? Essa que é a grande questão, tá bom? Mas eu entendo que a gente chega nesse ponto aí. Fala. Pastor, primeiro agradecer, louvado seja Deus por essa mensagem. É muito bom a gente aprender isso na escola bíblica, assim, esse nível de profundidade. E minha cabeça está borbulhando. Eu também acho que é bom, eu já fiz isso em vários lugares, tá? Mas a minha pergunta tem a ver com o ponto da justiça que o senhor trouxe, né? Sobre não ser indiferente às injustiças. Qual seria a medida para nós, como cristãos, colocarmos diante de Deus as injustiças e quando a gente precisa arregaçar as mangas e fazer algo prático em relação a elas? Eu vou dar um princípio simples: quando, para fazer o certo, eu preciso fazer o errado. Nunca a gente deve tentar empurrar o certo na base da força. Lembra, a correção moral não é correção interna, não confunda isso. As pessoas podem fazer o certo por razões erradas e até que tem oportunidades para ninguém estar vendo para ela poder fazer o errado. Então, por que o camarada não anda em alta velocidade? Porque ele toma multa, velho. Aí eu te pergunto, como é que é o nome do lugar de tirar multa? Pardal. O pardal faz com que o desejo de andar em alta velocidade seja tirado dentro de nós? Então, esse é o ponto. O pardal é uma correção moral, mas não é uma correção interna. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não tentar corrigir os nossos filhos moralmente e se esquecer que eles precisam ser corrigidos no coração. Por isso é que tem o livro do Ted Tripp, que fala assim: pastoreando
o coração da criança. A gente tem que olhar para o coração. Porque a criança pode dizer, não faça isso, senhor, eu vou tomar uma multa aqui em casa, a multa pode ser uma varada, uma chinelada, beleza, eu vou ter um problema aqui. E ela vai só na descaída. Quando eu me lembro, meu pai dizia assim para mim, tem lata de leite Itambé, de leite em pó, 60 quilos, lembra antigamente assim? Aí ele comprava lata de leite em pó, Toddy, mano, leite em pó com Toddy, um pouquinho de água, perfeito, velho. Aquilo ali é os deuses. Aí meu pai dizia, não coma. Eu disse, senhor, quando ele saía, eu estava olhando o carro e saía assim, botando assim, arrumava. Então, assim somos nós. Então, a gente deve ter um limite. No mínimo, eu preciso entender que eu devo trabalhar para corrigir. Todos nós precisamos trabalhar para corrigir, mas que nós teremos limites. Cuidado para que você não tente coagir as pessoas a fazerem o certo. A gente não vai conseguir fazer isso. Eu posso, de maneira bem grotesca, assim, não, nem vou entrar nisso, esquece. Tá bom. Minha resposta está boa aqui. Eu vou parar aqui. Tá bom? Então, acho que tem um limite, assim, seria o limite da coerção. O limite da coerção é um bom limite. Não diz tudo, tá? Mas é um bom limite para a gente prestar atenção. Tá? Tentar educar o filho na base da força, não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Pois não. Acho que está desligado aí. Acabou a bateria? Dá para falar sem Vai falando enquanto eles providenciam. É porque, como está gravando... agora sim, obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois quando não. O senhor disse que Jesus mudou a sua essência. Pois não? Eu gostaria de saber onde fala sobre esse... ok. Sim, e qual foi essa mudança de essência aí? Ok. Muito boa pergunta, obrigado. Quando Jesus Cristo está no Monte da Transfiguração, quando a Bíblia fala que ele se transfigurou, a palavra que aparece no grego ele se metamorfoseou. Metamorfose é mudança de essência, ok? Então, ali, embora ela não se preocupe em descrever como exatamente aconteceu os detalhes da metamorfose, mas diz que Jesus Cristo se metamorfoseou para mostrar a sua divindade, porque ele sempre foi o Deus encarnado. Então, veja, aquieta-te mar, emudece, e eles perguntam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? Uma das acusações dos fariseus, só Deus pode fazer isso. E Jesus, para que você entenda que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, toma teu leito e anda. Que isso? Só Deus tem autoridade para perdoar pecado. Pegou? E como é que eu sei que ele foi perdoado? Ele pegou e andou. Então, Jesus Cristo vai dando demonstrações para as pessoas de que, de fato, ele era o Deus encarnado. Mas como está chegando a morte, o sacrifício, a galera, como fazia 400 anos de silêncio, finalmente o Messias se manifestou, vai morrer, aquela sensação de derrota estava iminente no coração deles. Então, para trazer alívio aos discípulos, tanto que Jesus Cristo só se metamorfoseou na presença de Pedro, Tiago e João. Ninguém mais. Então, veja, Pedro vê Jesus Cristo se metamorfoseando e a galera pergunta, você viu Jesus? Nunca nem vi, nem conheço. Mano, você está de brincadeira comigo, velho. Pedro não podia ter falado isso de jeito nenhum, tá? Então, ali, a preocupação não é de dizer dos detalhes da metamorfose, mas apenas que ela aconteceu para confirmar no coração dos discípulos que, a despeito da morte e ressurreição, que ele sempre está dizendo, ele de fato é o Messias prometido. Esse é o objetivo. Então, de fato, aconteceu. Como? Não tenho a menor ideia. Porque não está registrado. É só por isso. Não é porque eu queria esconder a informação, não. É porque não está registrado. Só está registrado que ele mudou de essência. Só isso. E só ali, em nenhum outro lugar mais. Tá bom? Perguntas mais? Muito bem, vamos orar. Hoje foi dada a introdução de um panorama pressuposicional envolvido no sofrimento. As perguntas que vocês fizeram aqui, todas elas pressupõem essas questões, queiramos ou não, porque respostas que serão dadas estão pressupondo essas questões. Então, a gente tem que minimamente ter um tato, tatear essas questões, para ter uma familiaridade sobre esse assunto. Eu conversei com o reverendo Heber Campos Júnior, o filho do Heber Campos, né? E a nossa conversa, eu escrevi lições para a Casa Editora Presbiteriana, há alguns anos atrás,
E eu falava com ele, Heber, você tem que escrever, o sonho é que a gente tenha lições destes assuntos para os adolescentes. Porque uma das acusações que são feitas corretamente pela igreja, entre elas pela Nancy Pearcey, é que a igreja precisa preparar intelectualmente os nossos adolescentes para a faculdade, porque senão eles vão chegar lá e vão tomar burdoada de todo lado, porque eles nunca nem ouviram falar dessas questões. É por isso que tem muitos jovens que chegam lá e não sabem nem o que fazer. Porque se a igreja não preparar, quem que vai preparar? Esse é o papel da igreja. Tá bom? Então vamos orar. Obrigado pela paciência. Que Deus derrame graça e nos ajude. Aí tem mais coisa aqui ainda que eu não falei, tá bom, gente? Esse era o resumo, né? 13 slides era só um resumo do assunto, né? A gente conseguiu avançar um pouco hoje. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Louvado e bendito seja o teu nome. Dá-nos graça para que, quando a sabedoria gritar, nós prontamente ouvirmos. Esse é o objetivo hoje. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a tua voz. De fato, existem muitos comportamentos estranhos, muitas posturas equivocadas. Independentemente da origem, dá-nos graça para observarmos esses fenômenos, considerando a tua opinião. Nós nem deveríamos fazer isso, seria um desrespeito. Pedimos que o Senhor nos perdoe de tentar elencar no nosso coração elementos que deveriam ser mais do que suficientes para que o Senhor deveria ser o primeiro a ser considerado. Então nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a considerarmos a tua voz, aquilo que o Senhor tem a nos dizer sobre como devemos viver e existir. Porque o Senhor é o Deus da vida e da existência. E o Senhor sabe como nós viveremos e existiremos, mas sabe como nós vivemos e existimos. O Senhor tem palavras de graça não só para o céu, lá no céu, que vai ser na terra, mas o Senhor tem palavra para o céu, que já começa aqui na terra no dia de hoje. Ajuda-nos a ouvirmos a sua voz para aprendermos a viver a nossa vida de acordo com os teus olhos e com o teu coração. Dá-nos sempre palavras de graça para isso. É a nossa oração e clamor agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.